Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá ouvir uma musiquinha aqui até as pessoas já entrarem nessa primeira live aí que a gente vai fazer. Vou deixar uma musiquinha aqui até o pessoal ir entrando. Olá Ana, Isabel, como vai? Andréia, Jaciara, Mix, Aline, muita gente, Patrícia. Olá Manoele, como é que vai? Tudo bem? Silene, Cristiane, tudo bem Cristiane? Vamos lá, tudo bem? Vamos só aguardar aí um minutinho para as pessoas já ir se conectando, para a gente começar a falar aqui sobre essa live. Vamos lá, Ana Lúcia, boa tarde, como é que vai? Tudo bem? Lia, Juliana, e aí Vânia? Saudades, como é que vai? Tudo bom? Emanuele, Kézia, Ija, Natalice, olá, tudo bem Natalice? E aí, tudo bem? Então deixa eu já diminuir essa musiquinha aqui pra gente já começar a falar aqui um pouco com vocês, a gente bater esse papo, eu adoro conversar com vocês e aí vamos falando um pouquinho mais, tá? Primeiro então, só para falar sobre essa live nossa, que a gente chama de NTC. Ó, vou até escrever aqui, o que é o NTC? NTC é o que nunca te contaram. Olha só que questão interessante, né? Eu fiquei pensando em algum tema pra gente falar, então vamos fazer várias lives aí sobre o NTC, o que nunca te contaram aí na cirurgia plástica. E esse tema de hoje nós vamos falar de mastopexia, que é a cirurgia de suspensão de mama. Como vocês sabem, a suspensão de mama, né, ela pode ser feita com ou sem prótese e tal, e eu vou explicar isso tudo direitinho para vocês hoje. Então, só alguns avisos aqui, vou explicar, vou falar bastante, tá? E aí no final, vou falar de valores aproximados, algum detalhezinho só, não vou falar, a gente não pode falar tantos detalhes de valores assim, mas eu vou falar algo para vocês, de consulta, valores, e vou deixar aberto para perguntas também, tá? Para vocês aí no final, pra gente não ficar passando tanta coisa aqui e a gente deixar pulando de explicar algum detalhe aí para vocês, tá bom? Então vamos lá, deixa eu já explicar então algumas coisinhas aqui. Não esqueça de enviar, ó, tem aqui esse aviãozinho, enviar para aquela sua amiga que quer fazer a cirurgia de mama. Isso é muito importante, que eu vou passar muitos detalhes aqui para vocês, tá? Primeira coisa e mais importante de todas: quem precisa de fazer a suspensão de mama ou quem vai só colocar prótese, isso já resolve, tá? Primeiro a gente tem que fazer uma classificação, tá? Então na cirurgia plástica a gente tem a classificação que a gente chama de pitose mamária, que é a queda de mama, tá? E nessa classificação a gente vai falar se a paciente precisa fazer a suspensão ou não, ou se só a prótese já resolveria, tá? Vou te mostrar uma fotinha aqui, que aí a gente consegue ver aí direitinho o tipo de queda de mama, essa classificação, e você vai ver direitinho os detalhes, tá? Olha só, então eu coloquei aqui, ó, o tipo de queda de mama. Veja que a gente considera isso o mamilo em relação ao sulco da mama. Então veja, ó, no primeiro aqui, ó, no número 1, o mamilo, ó, está em cima do sulco. Então esse é um caso aí normal, onde não precisa fazer a suspensão. Já, ó, no caso 2, 3 e 4, ó, o mamilo já está na direção do sulco, ou mamilo abaixo do sulco, ou mamilo completamente abaixo do sulco. Então quando se tem dessa maneira, que é o mamilo já na direção do sulco, que a gente chama de pitose grau 1, já é indicado a suspensão de mama, então que é bem o tema que a gente vai falar aqui para vocês, tá? Então a gente já classificou que vai precisar de suspensão ou só a prótese mesmo. A gente já vai entrar em alguns detalhezinhos da cirurgia. Primeiro ponto principal, eu sempre falo para o paciente, é isso aqui, ó: confiança e segurança. Então esse é o primeiro detalhe e importante para a gente. Confiança. Quando a gente fala em confiança, né, todo paciente fala, eu tenho que fazer com quem eu confio. Mas não só você tem que fazer com quem você confia, que isso é essencial.
Mas a gente também, nós cirurgiões, escolhemos muitas pacientes que a gente vai operar ou não vai operar. Porque a confiança tem que ser mútua. Não adianta eu fazer uma cirurgia linda e maravilhosa, mais tecnológica possível, e a paciente não cuidar no pós-operatório. Vai jogar todo o nosso resultado, todo o nosso trabalho. Então é importante essa confiança mútua entre nós dois, o cirurgião e o paciente. E o segundo ponto principal é a segurança. Isso é primordial, a gente não abre mão de nada sobre segurança. Então vocês, muitas vezes que estão aqui, já foram minhas pacientes, serão minhas pacientes, e quando estiver aqui na minha frente, vai ver que a gente pega muito pesado nisso. Então eu já peço vários tipos de exames, muito mais aí que é o tradicional. A gente faz um exame completo para você. No dia da sua consulta, você vai passar com a nossa enfermeira, ela vai te avaliar numa pré-triagem, ver sua pressão, ver temperatura, ver frequência cardíaca. Então ela já faz todas umas perguntas para você e faz uma investigação sobre a sua saúde. Passe em consulta comigo, a gente vai pedir vários exames para a gente sim. Está tudo certo com você, a gente pode fazer a cirurgia aí sem problemas e com o máximo de segurança possível. Perfeito? Então os dois primeiros avisos aí, o nível de ptose palpebral, ó, a Vânia falando da ptose da mama, que já é grau 3, é isso aí, tem esses graus. Então dependendo dos graus, a gente consegue aí avaliar se vai ser suspensão de mama ou não. Então vamos lá, deixa eu mostrar umas coisinhas para vocês aqui. Primeiro, vocês sabem mais do que eu, né? O que é ter uma mama caída, uma mama flácida, né? Até vou ter que contar uma historinha para vocês, que há muito tempo atrás, há um pouquinho de tempo, né? Há 10, 12 anos atrás, uma professora minha da cirurgia plástica e chamou a gente, eu e todos os cirurgiões, homens, né, para uma reunião. E aí nessa reunião ela foi falar com a gente sobre a importância da mama para a mulher. Então muitos homens, maridos, né, que talvez estão aí nos assistindo, não têm a verdadeira noção. E essa aula foi uma aula que eu nunca mais esqueci, porque a mama para a mulher é uma coisa de extrema importância, tá? Não só questão estética, mas ela tem um peso muito grande na feminilidade da pessoa, na maneira da autoestima, de como ela se comportar com o marido, com o filho, até mesmo profissionalmente. Então a mama tem um peso muito importante e é assim que a gente trata esse tipo de cirurgia, tá? Então assim, vocês sabem melhor do que eu o que é, né, ter uma mama flácida, vestir aquela roupa que você não se sente bem, deixar de frequentar lugares por ter essa mama, não ir em praia, não vestir um biquíni, isso podendo influenciar na sua relação social, também na relação pessoal, né, com o seu marido. As pessoas não tiram a roupa, não se sentem bem. Ou seja, a mama influencia em várias coisas da nossa vida. Então a cirurgia plástica, mais do que a melhora estética, é uma melhora de vida, uma transformação de vida. Então não só na maneira estética, mas as pessoas que realizam essa cirurgia mudam e mudam muito toda a sua vida depois que faz uma cirurgia aí dessa. E lembre-se que tudo isso depende, lógico, de vocês. É colocar como prioridade. A gente sabe as dificuldades da vida de todo mundo, mas colocou isso como prioridade na sua vida, vai ser feito com certeza, tá? E lógico, se a gente tem isso daí, né, como problema, algo que nos incomoda muito, existe também as consequências e tem como a gente melhorar. Olha que coisa boa, né? Tantas coisas a gente não tem o poder de melhorar, isso a gente tem. A gente pode atuar na sua mama de várias maneiras. Quando a gente fala de suspensão de mama, de mastopexia, tá? Que é a mesma coisa, mastopexia e suspensão é a mesma coisa, tá? A mamoplastia redutora, então é quando a gente opta mais por reduzir a mama do que somente suspender. Então, quando a gente fala da suspensão de mama, a gente vai mexer a mama de maneira completa. Então a gente vai desde manter o volume, aumentar o volume ou mesmo diminuir o volume da mama. Então isso vai depender do critério de cada pessoa. A gente vai fazer a suspensão, que é o lifting da mama. Nós vamos retirar o excesso de pele. Nós vamos melhorar também na areola, tá? Então a areola geralmente é grande, baixa ou até mais lateralizada, nós vamos mexer nisso também.
Mas o principal objetivo é a gente modelar a sua mama, é a gente reposicionar, colocar ela na parte mais superior e deixar ela mais durinha e estruturada. Ou seja, essa mudança inteira na mama a gente consegue fazer com a mastopexia. E a mastopexia, ela pode ser com prótese ou sem prótese. Dá para ser feito das duas maneiras, dependendo, lógico, de cada paciente, do que o paciente deseja, tá? O que muda, doutor? Um e outro. Então vamos lá, que essa é a dúvida aí muito frequente, talvez a mais frequente de todas. O que a gente tem? Mastopexia com prótese ou sem prótese? Vamos lá. Se você tem uma mama muito grande, que a gente chama de gigantomastia, tem muito tecido, pronto, essa daí já é sem prótese, porque não tem nem como colocar prótese numa mama extremamente grande. Se é uma mama muito pequena, ou bem pequena, de média para pequena, não tem jeito. A gente, para dar aquela mama bonita, formato arredondado, valorizando o decote, eu preciso de colocar algo lá. E esse algo é a prótese. Por exemplo, gordura, não vale a pena a gente colocar, ela não substitui a prótese para aumentar a mama, mas sim para deixar algum contorno, aí tudo bem, mas para substituição não. E aí a gente colocaria a prótese. Agora a grande dúvida são nas mamas médias, tá? Então se você tem uma mama média, você pode usar tanto com prótese quanto sem prótese. E o que muda mais? E tem mais alguns outros. Porém, mesmo com a mama média, ela é muito flácida, ou seja, ela tem uma predominância gordurosa. Se ela tem a predominância gordurosa, não tem jeito. Mesmo fazendo a suspensão, vou utilizar o seu próprio tecido, ela vai continuar sendo mole. Se você deseja já a mama um pouquinho mais dura, aí já seria prótese. Se não, pode fazer sem prótese, tá? Então esse é um outro critério aí pra gente, tá? Mas uma coisa mais importante pra gente. Então nas mamas médias, definir com prótese ou sem prótese. É o que? A gente colocar o resultado. Então a grande diferença de com prótese e sem prótese é o resultado. Quando a gente faz sem prótese, eu vou desenhar aqui para vocês. A mama tem um formato mais natural. Sem prótese, ela tende a ter um decote, ó, mais vazio, mais batidinho, de maneira mais natural ao longo prazo. Tá? Tem várias coisas que a gente pode fazer para levar mais volume para essa parte superior, mas geralmente, no final, no longo prazo, ela tende a ficar dessa maneira mais natural. Agora, com prótese, a gente acaba levando a mama com um formato mais arredondado. Isso aqui. Leva com um formato mais arredondado e com mais volume, ó, na parte superior. Ou seja, a gente leva mais volume para cá, fica aquele decote mais cheio. Isso não quer dizer aquelas duas bolas, nem nada exagerado. É só uma maneira de a gente mostrar para vocês que a gente atinge um resultado de longo prazo com o colo mais cheio. Então, uma definição bem simples. Tenho mama grande, bem grande, muito grande, não precisa colocar prótese. Tem mama pequena, não tem jeito, tem que colocar prótese. Tem mama média, muito flácida, muito gordurosa, tem que colocar prótese. Tenho mama média, mas ela já é mais durinha. Quero um resultado mais natural, pouco decote, sem prótese. Não, quero aquele redondinho, com aquele decote um pouquinho mais valorizado, é com prótese. Então, bem simples, mas durante a sua consulta eu vou te avaliar e aí eu te mostro todos os detalhes e a gente chega a essa conclusão junto. O que eu quero é que você fique feliz. Esse é o nosso grande ponto. Perfeito, entendeu a diferença então de com prótese e sem? Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês aqui de com prótese, porque a gente tem alguns detalhes, uns detalhezinhos, tá? Vamos lá, falei que eu não ia responder as perguntas, vou responder todas as perguntas no final, tá? Mas eu já aproveitar aqui que Lourdes mandou, ó, quem coloca prótese tem que trocar ao longo do tempo? Não, Lourdes, colocou prótese a vida toda, ela não precisa ser trocada, tá bom? Então hoje em dia as próteses são muito modernas, colocou a prótese sem problema algum, você pode ficar ela pelo resto da vida, não precisa ser trocada, tá? Mas eu vou responder depois.
Então vamos lá. Como que é a cirurgia? Então, tanto com prótese ou sem prótese, não muda. O paciente vai para o hospital, interna e faz. Fez a cirurgia, passa uma noite só lá no hospital. Só uma noite. Outro dia pela manhã, o paciente já vai para casa de alta, tá? Então só uma noite no hospital. E anestesia? Super simples. É anestesia local, tá? Que a gente faz uma sedação primeiramente, tá? Pega uma veiazinha, faz uma sedação como se fosse uma endoscopia, tá? E você já não vai ver mais nada. E aí depois faz uma picadinha nas costas, que é a peridural. Porém, você não vai nem saber que foi dada essa picadinha. Porque diferente da cesariana, a gente não faz essa picadinha com você acordada. E é uma coisinha bem fininha, então você não vai nem saber que foi dado essa anestesia. Lógico, a anestesia varia de cada tipo de pessoa. Estou falando para vocês aqui de maneira, né, integral, que abranja várias pessoas. Então a maioria é desse formato aí, que é a peridural com sedação. Certo? Bem tranquilo, a anestesia está para te ajudar, para te trazer segurança. Anestesia, doutor, eu tenho medo da anestesia, isso é tão comum, né, a gente ouvir falar isso. Não, a anestesia é sua aliada, é quem está ao seu lado para reduzir as suas dores, tá? E é um médico que fica do seu ladinho lá, com mãozinha junta, vendo todo o seu batimento cardíaco, todo você, conversando com você, para você estar super bem. Então, a anestesia, o importante é a gente ter ela no máximo segurança possível, tá bom? E isso é uma coisa bem importante, que quando a gente fala de cirurgia plástica, né? Que eu até brinco com os outros colegas médicos, que eu falo, para a gente da cirurgia plástica é uma beleza, né? Porque assim, a gente opera pacientes jovens, né? Mulheres, né? Que são mais saudáveis que os homens, jovens que não têm problema de saúde, quando tem, já são jovens, já estão em tratamento, e eu não preciso operar esse paciente de maneira rápida, ou seja, a gente pode fazer ela de maneira eletiva. Além disso, eu tenho todo o tempo do mundo para preparar essa paciente, fazendo todos os exames possíveis para enxergar. Então isso nos dá uma tranquilidade muito grande, né, da gente poder fazer essa cirurgia com o máximo de segurança aí possível, tá bom? Mas vamos lá. Olha, então uma coisa importante. Primeiro, doutor, então vamos falar de mastopexia com prótese. Mastopexia com prótese. Na frente ou atrás do músculo. O que muda? Vamos lá. Existem algumas indicações precisas. Quando o paciente tem só pelezinha, não tem nada, eu tenho que cobrir a prótese, tá? Eu tenho que dar uma estruturação melhor para essa prótese. Então a gente coloca atrás do músculo. Quando a paciente já tem uma quantidade de tecido maior, eu posso colocar na frente, mas nem sempre isso é necessário, tá? Então existem vários tipos de cirurgia, tá? E vários tipos de posicionamento da prótese. Tanto na frente do músculo tem 2 tipos, atrás do músculo tem mais 5 tipos. Então são muitas coisas, tá? E só para vocês terem uma ideia, hoje existem mais de 200 técnicas para a cirurgia de mama da mastopexia. Então é muita técnica, tá? Mas o que é importante? É a gente olhar a sua mama, identificar o que ela está querendo me mostrar. E através disso, a gente identificar a melhor técnica ou tática cirúrgica para te dar o melhor resultado possível, mas principalmente um resultado de longo prazo. Tá certo? Lembrando, as pessoas estão mandando perguntas aqui que eu vou responder todas aí no finalzinho, tá? Mas eu vou explicar aqui para seguir uma ordem, para não deixar faltar nada aí para vocês, tá? Então veja só, olha aqui. Olha como tem, ó, tudo isso de tipos de locais de colocar prótese. Então tem muita maneira diferente, mas uma maneira importante pra gente é essa daqui, ó. Essa que eu quero mostrar, ó. Primeiro ponto principal é essa aqui, ó. Tá? O que é essa prótese que eu quero mostrar para vocês? Essa localização. Essa daí é o que a gente chama de alça muscular de sustentação, tá? Isso é um ponto muito importante. Por quê? Geralmente a paciente que tem aptose, que tem a queda de mama, a mama muito flácida, já quer dizer para mim
que essa pele não sustentou o peso que ela tem, né? E ela já caiu. Então, se eu colocar prótese de maneira tradicional, ela vai pesar e aí ela vai cair mais ainda. Ou seja, eu tenho sempre que estruturar. Olha, guarde muito bem essa palavra, é estruturação da mama. A primeira coisa que eu tenho que fazer é estruturar a mama. Então eu vou colocar como se fosse um bolso. Eu pego o seu músculo, faço ele como se fosse um bolso e coloco a prótese, ó, apoiada no bolso. Então, o seu músculo, ele vai ficar, ó, apoiando a prótese embaixo, como se fosse um calçozinho segurando ela lá. Isso não deixa que o peso da prótese caia sobre a sua pele para você ter uma queda de mama de maneira precoce. Então isso é um ponto muito importante para a gente, tá? Que é a alça muscular de sustentação. Existem outras, por exemplo, essa daqui, ó, que é uma paredinha, ó, na parte lateral, ó, certo? Por quê? Algumas pacientes têm o tórax de formato assim, o mais caído na parte lateral. Ela é alto e mais aqui mais baixo. E aí o que acontece? Quando a gente coloca a prótese fica lá, ó, linda e maravilhosa no começo, mas a tendência, ó, é cair para a lateral. Então uma das coisas que a gente pode fazer também é essa estruturação da parte lateral, que é uma paredinha aqui, ó, que a gente faz. A gente pega o músculo peitoral menor, vira ele, faz como se fosse uma paredinha, e isso chama-se de grip plane, tá? Então é uma outra técnica, uma outra tática cirúrgica que a gente pode fazer uma maior estruturação da mama. E o terceiro ponto que eu quero mostrar para vocês é esse daqui, ó. São esses pontinhos amarelos, ó, tá? Esses pontinhos amarelos, então vamos lá. Primeiro esse que é a alça muscular de sustentação, esse daqui que é o grip plane e esse daqui que é o sutiã interno. Isso. Então vamos lá. E esse amarelinho então é o sutiã interno. O que é o sutiã interno, Tomatioli? São vários pontos que a gente dá aqui no sulco da mama para estabilizar bem o implante. Como eu falei, não esqueça dessa palavra, é estruturação, é igual uma casa. A gente tem que estruturar para a mama ficar certinha, durinha, posicionada e te dar um resultado de um longo tempo, né? De longo prazo, aquela mama bonita e bem posicionada. Então essa estruturação, principalmente com esses três aspectos, é o que vai gerar a gente uma estabilização de mama. Alça muscular de sustentação, sutiã interno e grip plane, tá? Então isso é um tipo de técnica e tática que a gente mais utiliza aí nos nossos pacientes no caso de suspensão de mama, tá? Suspensão de mama com prótese em plano submuscular, alça muscular de sustentação, sutiã interno e grip plane, como eu mostrei aqui para vocês, tá? Existem outras formas, mas essa daqui hoje é o que existe aí de mais moderno, de mais avançado no caso da cirurgia aí de mama. Vamos lá, que eu acho que talvez a dúvida mais frequente, que todo mundo fica com a cabeça pensando muito a respeito do tamanho da prótese, tá? Primeiro ponto, tá? Gosto sempre de falar isso com minhas pacientes. Esqueça o tamanho da prótese, tá? Esqueça os mLs. Então essa nossa live aqui do NTC é o que não te contaram, que nunca te contaram sobre a cirurgia. E uma delas é isso aí que eu já vou te falar também, tá? O que é? Esqueça dos mLs. mL da prótese não influencia no seu resultado. Doutor, mas eu fico preocupado tanto com isso na minha cabeça, pensando todo dia. Não vou ser, se eu coloco 300, se eu coloco 250, se eu coloco uma muito pequena, se eu coloco uma muito grande. Não se preocupe com isso. Vamos lá pensar comigo, olha só. Se você tem 300 ml, tá? Se a gente colocar em um copo fininho, ele vai ficar um copo bem alto. Se eu coloco esse 300 ml em uma tapoé, ela vai ficar bem baixa. Os dois têm 300 ml. Os dois são completamente diferentes um do outro, certo? Outra coisa, por exemplo, nesse tipo de mama que a gente tem aqui, ó, existem vários tipos de próteses, tá? Esse aqui eu estou mostrando de uma marca só, tá?
cada tamanho, cada formato de prótese, existe o seu ml. Então, existe 300 ml em cada formato desse. Cada uma delas vai te dar um formato diferente. Então, não fixe nos ml da prótese, tá? Os ml não geram seu resultado, mas assim uma união deles que eu vou te passar aqui. Então, você viu vários formatos. Imagina ainda várias marcas de próteses. Cada uma vai dar um formato diferente ainda. Vão dar resultados diferentes. Então, o ml não serve pra gente como base. Ah, minha amiga colocou 300 ml, doutor, eu achei grande, então eu não quero 300. Esqueça, tá? Mas aí, doutor Mattioli, como é que eu vou fazer para saber qual é a prótese ideal para mim? Temos que responder 3 perguntinhas. Primeira perguntinha dela: aonde que eu preciso levar mais volume? Tem pacientes que precisam levar mais volume na parte superior, aqui na parte do decote. Tem outras que é mais na parte central, tem outra que é mais na parte inferior. Então, ó, como se fosse esse desenho aqui. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Olha só. Paciente que precisa colocar mais na parte inferior, a gente pode colocar, ó, essa prótese chamada de prótese anatômica. Paciente que precisa mais na parte central, a gente pode colocar essa daqui, que é a parte cônica. Paciente que precisa mais na parte superior, a gente pode colocar a prótese chamada prótese redonda. Ou seja, o formato da prótese é um dos critérios para a gente escolher o seu volume. Segundo ponto para escolher o seu volume, a projeção. Então, por exemplo, se a gente fazer essa técnica, que a projeção é essa daqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Existem 4 projeções, ó. Perfil baixo, moderado, alto e super alto, tá? Isso também que as pacientes acabam confundindo muito, não quer dizer o quanto vai para cima. O alto e super alto não é para cima, o alto e super alto é o quanto vai para frente, tá? Então, nesse exemplo aí que eu dei para vocês, uma prótese submuscular, com alça muscular e tal, geralmente a gente utiliza, tá, a prótese super alta. Por quê? Porque o músculo acaba apertando a prótese, que é uma coisa mole. Como ela acaba apertando, uma prótese super alta acaba se comportando como uma alta. Então, estou dando só um exemplo, pode ser outro caso, pode ser somente uma alta, tudo depende de cada tipo de paciente. E o terceiro ponto, e mais importante de todos, é a base da mama, que é exatamente isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Então esse é o principal critério, tá, na escolha da prótese da mama. Ok, ó, é a base, é o quanto que eu preciso que essa prótese preencha exatamente a sua mama. Então, se a gente tem a prótese que preencha exatamente a sua mama, ela vai ficar perfeita para você. Não corre o risco dela ficar pequenininha e a mama separada, e nem grande demais com aquela mama sobrando do lado. Então, essa base da mama é um dos principais critérios para a gente, tá? Então, levando esses 3 critérios: primeiro, aonde que eu preciso colocar mais volume; segundo, a projeção; terceiro, a base da sua mama, a gente já vai chegar nos mls, que vai ficar bonito, proporcional, mas sem a gente ter exageros, certo? E aí a gente já chega nesses mls, a gente coloca no livrinho, olha lá, parecido com esse daqui, colocou no livrinho, ó, as medidas, os 3 critérios, já vai aparecer os mls que ficam bonito, proporcional e sem ter exageros para você, certo? Doutor Mattioli, e a cicatriz? Vamos lá. Para fazer a suspensão de mama, na verdade existem 4 cicatrizes, as mais feitas hoje em dia, tá? Primeira cicatriz dela é a cicatriz em T, a famosa cicatriz em T, né? Que é aquela cicatriz, que é essa cicatriz aqui, ó, que é a cicatriz em T invertido, tá? É uma cicatriz em volta do mamilo, cicatriz para baixo e cicatriz aqui no sulco. A outra cicatriz é a cicatriz em L, que eu vou explicar melhor para vocês, e a cicatriz em pirulito ou cicatriz em I, e a cicatriz somente periareolar. Então a gente tem esses 4 tipos de cicatrizes.
A mais comum dela é a cicatriz em T, tá? Porque o tamanho da cicatriz é a quantidade de pele que a gente tem que retirar. Essa é a mais comum. Porém, hoje em dia, é o que a gente mais tenta evitar. O objetivo de nós, cirurgiões plásticos, é deixar mama cada vez com as cicatrizes melhores posicionadas, e quanto menor cicatriz possível, melhor. Então, esse é o nosso grande objetivo de todo cirurgião plástico. As cicatrizes bem posicionadas e cicatrizes menores. Então, no caso da cirurgia de mama, uma cicatriz excepcional, uma cicatriz que eu gosto muito, é a da cicatriz em L, que ela tem grandes vantagens aí perante a cicatriz em T. Vamos lá, deixa eu desenhar aqui para vocês entenderem bem. O que acontece na cicatriz em L e a cicatriz em T? Olha só, essa é então, a famosa cicatriz em T, né? Ela tem um questionamento, ela fica cicatriz em volta do mamilo, cicatriz para baixo, cicatriz aqui no sulco. Porém, veja, essa cicatriz acaba ficando uma cicatriz na região central da mama, tá? Existem casos de pacientes com mama muito grande que não tem jeito, tem que ser essa cicatriz em T mesmo, tá? Só que é uma cicatriz que não é tão boa, porque vai colocar um biquíni, um decote um pouquinho mais baixo, pode aparecer essa cicatriz e a paciente não ficar tão satisfeita, tá? E qual que é a grande vantagem da cicatriz, então, ó, em L? Ela não tem essa cicatriz na região central. Por ela não ter essa cicatriz da região central, o paciente tem mais liberdade para o uso de, por exemplo, de um decote mais baixo. Ela não tem cicatriz, ó, na parte central do corpo. Então ela pode usar um decote mais baixo, pode usar um biquíni cortininha, né, um body, né, um top, e isso não aparecer essa cicatriz. Tem outra grande vantagem, é uma cicatriz única, então ela não tem um ponto de tensão tão grande como a cicatriz em T, e isso previne a abertura de pontos, por exemplo. E essa cicatriz medial também não é uma cicatriz que fica tão boa. Então essa cicatriz em L pega muitas coisas de boa. Ah, doutor, eu tenho medo de cicatriz. Vamos lá. Primeiro, as cicatrizes de mama geralmente ficam uma cicatriz muito boa. Primeiro, ó, a cicatriz em volta da areola. Ela tende a ser uma cicatriz muito boa pela diferença de cor da areola normal com a pele. Como a cicatriz fica bem ali na transição, ela fica bem escondidinha, tá? Essa cicatriz é a melhor delas. Quando você olha o paciente também, ó, ela está vindo aqui para baixo, tá? E a outra aqui no sulco, que é a parte inferior. Então, assim, existe também outras cicatrizes, como eu mostrei para vocês, a cicatriz só em I, em volta da areola e para baixo, ou somente periareolar, tá? Doutor Mattioli, então o que vai depender? Aí eu que escolho, até uma paciente mandou aqui, eu que escolho o tamanho da cicatriz? Não, vai ser numa nossa avaliação, eu vou conversar com você e logicamente a gente vai chegar a uma conclusão juntos de qual é a melhor cicatriz para você. Não adianta ter uma cicatriz pequena e sobrar pele. Então o importante é ter uma cicatriz adequada e bem posicionada, tá? Então qual é a cicatriz? Tudo vai depender do tamanho da mama, a quantidade de pele que a gente tem que retirar. Hoje nós fazemos aí 90%, talvez até mais, das cirurgias nossas é a cicatriz em L, que é hoje, né, a cereja do bolo, né, pra gente, que é a coisa que eu sou realmente muito fã. Então a cicatriz em L hoje é o que a gente tem de mais moderno, né? E 90% até mais das nossas mamas a gente consegue, mesmo mamas muito grandes, tá? Mas geralmente uma prótese, uma mama só areolar, uma cicatriz só em volta da areola, é aquela mama que não é muito grande, que tem pouca flacidez e que a gente tem que subir por areola. Então a cicatriz, ó, só em volta da areola. Isso é quando a gente não tem que subir tanto. Agora, aquela paciente que já tem que subir, suspender, fazer o lifting da mama um pouquinho maior, aí a gente precisa fazer, ó, o formato de I. Quando já tem aquela mama um pouquinho mais lateralizada ou mamas maiores, no meu caso, a gente já consegue fazer essa cirurgia em L, que fica super legal, que fica uma cicatriz muito boa.
Então, se você necessitar de fazer uma suspensão de mama, avalie muito bem de fazer essa cicatriz em L, porque realmente o resultado é aí fantástico. Certo? Então já falamos de cicatriz, vamos falar então agora aqui de pós-operatório. Também que é a dúvida aí muito frequente. Logo depois do pós-operatório eu vou abrir para vocês aqui para perguntas. Se vocês já quiserem mandar pergunta aqui, pode mandar que eu vou responder todas, tá bom? Então vamos lá. Pós-operatório, pode mexer os braços. Isso é uma outra grande vantagem da cicatriz em L, tá? A cicatriz em T, por ter um ponto de tensão único, ela acaba não abrindo muito. E aí, como ela força muito essa cicatriz, você não pode movimentar tanto. Porém, nessa cicatriz em L, você já fica mais liberada a movimentação do braço. Então, antigamente tinha que ficar com o braço bem juntinho do corpo. Hoje já não é mais assim. Você já tem uma flexibilidade maior na movimentação dos braços. Tem que utilizar o sutiã específico, tá? Pós-cirúrgico. E geralmente, 2 semanas, de 1 a 2 semanas, você está livre para voltar às atividades normais. Certo? Então, pode fazer a movimentação do braço. Ah, e dirigir, doutor? Bem comum essa pergunta. Geralmente 2 a 3 semanas. O que eu falo? O problema não é dirigir, o problema é bater o carro, né? Fazer movimento brusco na mama. Isso sim é um grande problema. Mas aí, você com cuidado, 2 a 3 semanas, você pode retornar sim, sem problemas. Retorno para a academia, geralmente 3 semanas, malhando toda a parte inferior. Parte superior, peitoral mesmo, concentrado, aí é só com 3 meses, mas já dá para você ir voltando às suas atividades. Perfeito, podem mandar aí as dúvidas então, eu já expliquei bastante para vocês sobre a cirurgia da mastopexia, então agora pode mandar essas dúvidas aí que eu já vou responder para vocês, tá bom? Kézia, já vou fazer a minha com o senhor, doutor. Ah, valeu, vai ser um grande prazer. Vou voltar aqui porque tem perguntas lá na frente que eu falei que eu ia responder agora só aqui no final. Tá? Eu vou voltar aqui para poder responder todos os detalhes. Vamos lá. Pode ir mandando aí perguntas. Muita gente falando, oi, boa tarde, boa tarde. Me organizando para fazer minha tão sonhada cirurgia com o senhor, doutor. Ah, Natalice, vai ser um grande prazer, viu, Natalice? Estou aqui à sua disposição, tá? Essa mesmo que me interessa, isso aí, Ana Lúcia. Essa cirurgia de mastopexia com prótese realmente é uma das cirurgias mais realizadas hoje e que traz, além de segurança, resultados muito satisfatórios, resultados bons. Então, realmente uma cirurgia aí com uma procura muito grande. Kézia, meu sonho, se Deus quiser eu vou fazer com o senhor, vai ser um prazer, tá? Vamos lá, meu sonho é colocar silicone na mama, isso aí, Deilane, vá, procure. Sabe uma coisa que é muito importante? Muitas pacientes deixam de realizar o seu sonho, tá? Por não saber a real motivo, ou seja, tem medo, passe em consulta, a gente vai te explicar todos os detalhes, que talvez você tenha medo que não faça sentido. Ah, mas é os valores. Você nem sabe dos valores. Passe em avaliação, a gente te passa todos os valores. Existem muitas formas de pagamento que facilitam e hoje a cirurgia plástica está mais democratizada, né? Então hoje tem várias formas de fazer o pagamento, à vista com desconto, no cartão, dividido em várias vezes, vai depender do valor fixo para poder quantas vezes são divididos. No boleto bancário você pode ir pagando. Terminou de fazer, você já faz a cirurgia. Então tem várias formas de fazer esse pagamento e hoje ela está bem acessível. Vamos lá. Meu nível é 3, aqui está falando do grau da pitose de mama. Autoestima é tudo, isso aí realmente é. O que traz autoestima de volta é esse, doutor, obrigado. Verdade, doutor, vamos lá. Natalice, eu não uso biquíni, não só pela mama, mas também pela gordura lateral da mama, que me incomoda demais. E realmente, Natalice, isso é super comum. Já durante essa cirurgia da suspensão de mama, da mastopexia, a gente já trata essa parte lateral da mama também, já faz parte, tá? Então a gente pode fazer isso ou com a própria retirada ou através mesmo da lipoaspiração, e isso não aumenta nada o valor da cirurgia para você, porque já faz parte, tá? A Idelane, essa prótese de formato, né, com a cicatriz em L, como é a recuperação?
Delane, é a recuperação mais tranquila. Por quê? Por não ter um ponto único de tensão igual a cicatriz em T, ela está liberada a movimentação de braço nesse sentido, tá? Então os braços junto ao corpo, você pode movimentar o cabelo, tomar banho, então você pode retornar às suas atividades de maneira mais precoce, questão de 1 semana a 2. É uma cirurgia praticamente indolor, tá? Cirurgia muito tranquila. Geralmente a paciente sente como se fosse uma pressão no peito, uma pressãozinha, porque ela está atrás do músculo e o músculo acaba pressionando um pouco a prótese, que isso acontece por volta de 48 horas e depois isso já melhora, tá? Seu corpo já se adapta a essa pressão muscular. Só isso. Eu já passo todos os medicamentos para você e vai passar tudo bem. Que é uma coisa bem importante. Eu até também brinco já muito, inclusive com meus pacientes, sobre a dor do pós-operatório. Passa a dor quem quer. Olha, é grave, né? É pesada essa palavra, mas não é. Porque eu passo vários medicamentos, faço uma tabelinha, coloco os horários e coloco as medicações. E a gente faz como se fosse uma escada, tá? O que é como se fosse uma escada? Eu passo 3 medicamentos para dor, certo? Ó, a minha tabelinha aqui, deixa eu mostrar para você. Ó, então eu passo uma tabelinha de medicamentos, ó, com os horários certinho, cada medicamento para você tomar, tá? E aqui, ó, ainda se tiver dor, ó, ainda tem outra medicação. Então é como se fosse uma escadinha. Você já vai ter 3 medicamentos para dor. E eu deixo mais uma se necessário. Caso tenha dor, você vai tomar essa. Não tem, você vai tomar as 3. Ai, doutor Mattioli, olha, a gente tem um grupo de WhatsApp para cada paciente nosso, né? Então a gente vai fazer o acompanhamento bem de perto. Na hora que você chegou a estar usando sempre essa daqui, o que eu faço? Eu tiro o primeiro degrau e passo para o degrau acima. Então não tem por que sentir dor. Imagine um paciente que queima o corpo inteiro, né? Se não tivesse remédio, o coitadinho do paciente não sobreviveria. Então existe medicamento para todos os níveis de dor. Basta o seu médico passar e você tomar da maneira adequada. Então é isso que acontece aqui com a gente, tá? Carol Cavalcante, o doutor, amo seu trabalho, minha barriga ficou perfeita. Oh, que coisa boa, fico muito feliz, viu? Isso me deixa muito feliz. Andresa, a partir de que idade podemos fazer a cirurgia de mastopexia? Andresa, geralmente a partir dos 16 anos de idade, tá? Até os 18, dependendo da formação adequada da mama, tá? A mama, então, para ter o desenvolvimento dela completo, o ideal aí é por volta de 16 anos. Logicamente, já chegamos a fazer de paciente de 13 anos que tinha mama muito gigante, tá? Então ela pode ser feita, mas em casos gerais, a partir dos 16 anos de idade, você pode fazer a cirurgia de mama sem nenhum problema, tá? Fernanda, poderia passar uma base de valor para organizar para fazer a cirurgia? Fernanda, deixa eu te passar uma dica aqui melhor. Olha só. Entre em contato com a gente pelo WhatsApp, tá? Eu vou mandar o WhatsApp aqui para vocês, tá? 99108-8120 ou lá no meus na bio tem lá o WhatsApp. Você entra em contato, tá, com a gente, dê uma conversada com a minha secretária e fala para ela, eu gostaria de ter uma ideia da questão de valores. Ela pode passar isso para você com uma base de preço, tá? E aí a gente chegar a essa conclusão para você poder se organizar. Dá para fazer isso até de maneira online, tá? Então não precisa aí se preocupar. Questão de valores, entre em contato pelo WhatsApp com a gente, que a gente vai, tá bom? Vamos lá, tô passando aqui para ver mais. Importante saber disso, doutor, perfeito. A Gadelha, médica incrível, valeu, obrigado. Essa paciente Gadelha veio lá dos Estados Unidos para operar aqui com a gente. Uma querida, muito gente boa, valeu, obrigado aí, tá? Grande doutor Arthur, também. Vou fazer minha cirurgia com você, doutor, valeu, obrigado, Natalice. Gostaria de saber o valor da consulta, tá? Eu atendo Unimed, tá? E particular, só. O restante é através de reembolso, tá? O paciente vem e paga, a gente dá a nota fiscal, entre solicitação de reembolso dos outros planos de saúde.
tá? O valor da consulta é R$600, tá? R$650, desculpa. Entre em contato com a gente, que a gente já passa isso tudo, esses detalhezinhos para vocês. Entre em contato aí pelo WhatsApp, tá? Doutor, para fazer abdominoplastia amamentando, bebê 1 ano e 6 meses. Olha, Lídia, eu vou fazer uma live só sobre abdominoplastia depois, tá? Então vai nos acompanhando aí. Eu vou te responder isso daí que você está aí me ouvindo, tá bom? A cirurgia, então vou responder de mama, aproveitar. Quando pode fazer a cirurgia de mama depois da gestação? 3 meses depois do término da amamentação, você pode fazer a cirurgia de mama. E a cirurgia do abdômen? Você pode fazer 6 meses após a gestação. Porém, saiba que se você ainda está amamentando, você fazer a cirurgia, você não pode amamentar no pós-operatório recente, porque muitas das medicações podem sair pelo leite, tá? Então, ou seja, pode fazer abdominoplastia? Pode. Porém, você não vai poder amamentar nesse pós-operatório recente. Então, o ideal, tá com 1 ano e 6 meses, aí 2 anos, faça o desmame, aí depois você faz sua cirurgia, que aí fica tudo super tranquilo, tá bom? Luciene, a minha já está marcada, que coisa boa, é um prazer. Aceita Unimed? Carla, ainda assim, tá? Aceitamos Unimed por um pouco período de tempo, então se você tem Unimed, já passa já em consulta, tá bom? Tatiana, boa noite. Quem tem nódulo pode fazer, nem pode como deve fazer, tá? Se houver a necessidade de retirada de nódulo no mesmo momento, a gente chama a mastologista, talvez já tenha alguma que te acompanhe. Ela faz a retirada de nódulo e ao mesmo tempo a gente já faz a suspensão e deixa ela bonita. A gente aproveita os 2 pontos, né? Tanto a parte funcional de melhora para você, como a parte estética. Então pode fazer sim, sem nenhum problema, inclusive é até recomendável que se faça. Quero muito fazer minha cirurgia, doutor, faça a mim, vai ser um prazer, Rosinha. Fazendo a consulta, já pode fazer a cirurgia em seguida? Sim. A única questão é o tempo adequado para você fazer os exames. Entre em contato pelo WhatsApp que eu passei aqui para você, tá? Ou na nossa link da bio, tem todas as minhas publicações, tem o WhatsApp. Entre em contato. A gente já pode passar para você os exames. Fez os exames, você manda a gente para o WhatsApp. Passou na consulta com os exames já realizados, estando tudo certo com você, você já pode realizar logo após a cirurgia. O tempo, então, depois da consulta para você realizar a cirurgia, é o tempo necessário de você fazer os exames. Fez os exames, está perfeito, sem problema algum, dá para a gente fazer sim. Eu tenho uma cicatriz de apêndice, tem que fazer a cirurgia para tirar só a cicatriz? Talvez não é muito o caso hoje da live de hoje, tá? Mas pode fazer só uma revisãozinha de cicatriz, que isso já resolveria, tá? Então, lipo, abdominoplastia, eu vou responder sempre aí na próxima, tá? Que vai ser a nossa live específica. Não deixe de acompanhar, porque tem muita coisa. O uso do sutiã cirúrgico, por quanto tempo vou estar liberado? Ana, vamos lá. O uso do sutiã, primeiro mês, é essencial que você use 24 horas por dia, tá? Depois disso, você pode retirar no momento que você quiser. Vou até te dizer, eu sei que é uma preocupação de muitas mulheres, inclusive a sua ter perguntado isso. E muitas não querem utilizar, mas depois não querem nem ficar sem sutiã, porque ele traz uma segurança muito grande, tá? Mas então é 1 mês com o sutiã aí cirúrgico, tá bom? Tenho fé em Deus que vou fazer a cirurgia com você. Ânia, já deu certo. Se você realmente quer fazer a cirurgia comigo, a gente se consulta o que você vai fazer, tenho certeza. Acho que depois que coloquei, meu mamilo está para baixo. Ismael, isso pode ser que aconteça, tá? O posicionamento do mamilo, mas geralmente a mama, após uma suspensão de mama, ela tem uma evolução, tá? Isso a gente chama de báscula. O que é isso? A prótese, a gente coloca ela sempre mais acima, porque eu brinco, né? Porque para baixo todo santo ajuda, então o posicionamento mais para cima. E a mama ela vai fazendo isso, ó, que a gente chama de efeito báscula. O mamilo fica olhando um pouquinho para baixo, isso aqui muito seco. Com o passar do tempo, ela vai fazendo isso, que chama efeito báscula. Isso é normal, tem que ter paciência que isso vai voltar e isso vai melhorar. E é porque bom que esteja assim. Geralmente isso volta até 18 meses, que é o final aí do tempo da cicatrização.
Lógico, cada paciente varia de um jeito, tem umas que já fazem essa báscula de maneira mais rápida, tem outras que demoram mais, mas o importante é que chega tudo no lugar, tá? Vânia, tô precisando elevar minha autoestima, é isso aí, tá. Doutor, sou obesa, tem problemas? Vamos lá. Para cirurgia, por exemplo, de abdômen, é essencial estar com peso adequado, tá? Para cirurgia de mama, dá para ter um pouquinho mais de flexibilidade. Lógico, é flexibilidade, não é operar a qualquer peso, tá? Então, assim, o que a gente recomenda? Cirurgia de abdômen, lipoaspiração, o IMC abaixo de 28. Cirurgia de mama, o IMC entre 30, dependendo até 32, daria para fazer a cirurgia sim, tá? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp que a gente tira essas dúvidas para você, certo? Tô subindo, opa. Preciso muito, bom ter, valeu Carlos, fazendo a cirurgia sai no mesmo dia, já que sou do interior, depende da cirurgia, tá, Ediane? Depende, geralmente faz a cirurgia, passa uma noite e o outro dia pela manhã já vai. Isso, na verdade, inclusive, é até o ideal para pacientes do interior aí como você. Tá? Por quê? Porque você já fica lá em acompanhamento, já tem uma enfermeira, todo mundo para te cuidar. O outro dia você já vai estar muito bem e você pode ir com mais calma. É melhor que ir para casa e sentir uma dorzinha lá longe e aí poder te incomodar, tá bom? Então é mais adequado aí para você. Peraí que eu já tô vendo aqui mais dúvidas. Tem o nódulo, mas diminuiu bastante. Posso colocar silicone? Pode, Tatiana. Tá? Então, como nódulo aí eu já tinha respondido, você pode colocar. Paciente que tem nódulo, tem que fazer ultrassom de mama, uma mamografia, identifica o grau disso, conversa com a sua mastologista. Se ela indicar cirurgia, pode retirar o nódulo no mesmo momento de fazer a sua tão sonhada cirurgia plástica. Tá? Minha irmã fez mama e abdômen e o pós foi 0 de dor. Acompanhei o pós dela com o senhor. Está de parabéns. Valeu, muito obrigado, viu? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu já colocar uma coisinha fixada aqui. Ó, já tem uma outra pergunta. Até que idade pode fazer a mastopexia, pois tenho 56 anos. Vamos lá. Na verdade, a idade inicial é a partir aí dos 16 anos, não tem idade. Fizemos agora na paciente de 80 anos, está linda, 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 linda. Tá? Então, não existe idade para a gente investir na gente mesmo e na gente se sentir bem, a gente poder fazer a cirurgia e aumentar a nossa autoestima. Tá? Seu momento, melhor momento é o seu momento. Tá? Então 56 anos está perfeitíssimo, pode sim, sem problema nenhum, tá? Então, como eu falei, eu vou te responder aqui, mas a abdominoplastia eu vou falar depois, tá? A abdominoplastia usa dreno? Não, eu não uso dreno na abdominoplastia, então toda abdominoplastia é sem dreno, então isso é muito tranquilo pra gente, tá? O pós-operatório do paciente se sente extremamente confortável e eu vou explicar tudo na live de abdominoplastia porque que a gente não usa o dreno, tá bom? Tem como retirar só a cicatriz? Eu já te respondi. A mastopexia precisa colocar dreno ou não? Grande maioria, 90% das vezes na mama não precisa colocar dreno, tá? Porém, depende. Tá? Porque mama é cada dia uma surpresa. Existem mamas de muitos tamanhos, volumes, necessidades cirúrgicas diferentes. Porém, o dreno da mama não é um problema, porque a gente pode retirar ele já no outro dia. Então não fica muito tempo. Então, se precisar utilizar o dreno, você já sai do hospital sem o dreno. Então é super tranquilo, tá bom? Doutor, como fica para ser colocada a prótese? Tenho diástase. Não tem problema, pode ser feita a cirurgia associada à cirurgia mama makeover, né, que é a cirurgia de mama e abdominoplastia junto. Então é uma cirurgia muito realizada, vale muito a pena e hoje em dia a maioria das mulheres aproveitam para fazer essas cirurgias juntas, tá? E aí eu mostro tudo aí para vocês também, porque eu vou fazer uma live sobre cirurgia combinada. Isso, uso de sutiã cirúrgico, já respondi aqui também. Boa noite, doutor. Olá, Verônica, tudo bem?
queria diminuir o seio, mas não quero colocar prótese não. Perfeito. Então foi no começo aí da live que eu falei que existe a possibilidade de você colocar prótese e existe a possibilidade de não colocar prótese. Tudo depende do resultado que você deseja. Depois eu vou fazer uma live sobre redução de mama, então aí é sem prótese, tá? E vou explicar direitinho os métodos que a gente tem para deixar a mama sem prótese, mas com o melhor formato. Deixar a mama com formato redondinho, levar um pouco mais de volume para a parte superior, que é chamado de prótese natural, tá? Se você quer ouvir, vai lá, eu vou divulgar depois as datas das outras lives, tá bom? Qual o mais indicado para quem precisa tirar na lateral? Depende, sabe, Rosinha? Depende muito desse tipo. Se for só gordura mesmo, a gente pode fazer com uma pequena lipoaspiração, que já faz parte da cirurgia de mama. Se for um tecido mais durinho, o próprio tecido mamário, aquela mama muito lateralizada, a gente pode retirar de maneira tradicional. Então depende de cada caso. O importante é que nessa cirurgia a gente resolve isso, tá? Como esse menino é top, gente. Valeu, Gabriela. Obrigado. Menino, já gostei mais da parte do menino, que foi a melhor, tá? Doutor, faz 2 cirurgias no mesmo dia? Sim. Então é o que eu falei aí da Mummy Makeover, tá? A Mummy Makeover é o quê? É a reconstrução da mãe, né? Depois da gestação ocorrem alterações tanto na mama quanto no abdômen. E muitos pacientes querem resolver isso tudo de uma vez. Pode ser feito sim, tá? Faz tanto a mama, mastopexia com prótese ou sem prótese, e a lipoabdominoplastia. Isso é muito mais comum que se imagina, tá? Então fazemos isso, inclusive, praticamente quase todos os dias, tá? Olha lá, Ismael, fiz faz uns 3 meses ainda, tá vendo, Ismael? Fique tranquilo, tá tudo certo, tá? Sou de Patos, você faz abdominoplastia sem lipo? Sério, eu vou responder depois tudo de abdominoplastia na live de abdominoplastia, tá? A gente opera muito paciente do interior, de outros estados, inclusive de outro país, isso é muito comum, tá bom? E dá para você fazer aí tranquilamente. Dá para fazer abdominoplastia sem lipo, dá, tá? Nem sempre é o adequado e o ideal, porque a lipo, então vou colocar para você seguir a gente, tá? A lipo, ela protege a sua cirurgia, ela diminui os riscos de complicação da abdominoplastia. Diminui risco, melhora resultado. Então, assim, a princípio, não tem por que a gente não fazer a lipo, tá? Mas aí eu mostro tudo isso, eu vou explicar esses detalhezinhos para você. Vânia, você é top, valeu, obrigado. Olá, boa noite. O valor da cirurgia pode ser parcelado no cartão? Pode. Então temos várias formas de pagamento. Pode ser à vista com desconto, pode ser parcelado no cartão, pode ser parcelado no boleto. Qual a diferença? Parcelou no boleto, você vai pagando, terminou de pagar, pode fazer a cirurgia. Parcelou no cartão, já pode fazer a cirurgia logo em seguida, porque a gente consegue antecipar e pagar toda a equipe, tá? Quantas vezes? Vai depender do valor final, tá? Então marca a sua consulta, manda o WhatsApp pra gente, que a gente já passa os detalhes para você, tá? Tati, acabei de sair da consulta, apaixonada da conduta profissional dele. Que coisa boa, valeu, obrigado, viu? Vai ser um prazer aí te operar. Isabelle, por que os médicos indicam tanto fazer a mastopexia com prótese? Não, Isabelle, na verdade não é porque é uma indicação muito grande, não. É porque a maioria das vezes os pacientes necessitam mesmo, tá? Eu deixo sempre isso a critério do paciente. Eu mostro para ele, olha, esse é o resultado sem prótese. E esse é o resultado com prótese. O que o paciente prefere? Então, quem vai decidir o ideal é você. É uma conversa entre nós para a gente vai poder chegar ao ideal para você. Pode ser feito com prótese, pode ser feito sem prótese, não tem problema. Então, passa em consulta que eu te mostro, eu te avalio tudo bem direitinho, tá bom? Olha, falta 1 minuto só para terminar a nossa live. Tá? Que legal, muitas dúvidas, muitas coisas. Vou deixar gravado, encaminhe para as amigas, para quem desejar fazer, tá? Vou colocar de novo aqui meu WhatsApp, você fala com a gente, tá? Daisy, quem tiver na dúvida, só faça. O único arrependimento é de não ter feito antes. Olha que coisa boa. Ontem faz 1 ano que fiz a cirurgia, na revisão na lataria com esse profissional maravilhoso. Muito obrigado, Deise. Que bom que você escreveu aí. Fico muito feliz, tá? Doutor, prótese e lipo pode ser feita em paciente com IMC de 28? Pode. IMC mas você está no limite ali, tá? Só abaixo de 28.
Só falta 21 segundos só, tá? Quero agradecer vocês, tá? Por esse dia, por essa conversa nossa tão legal. Toda quinta-feira vai ter essa live, cada quinta com um tema diferente, tá? Eu vou explicar tudo para vocês, tá bom? Pessoal, um grande abraço para vocês. Entra lá no link da bio. Tchau, tchau.